O judaísmo não é bíblico. Essa é uma das frases que eu mais ouço no meu canal, Ariel mais ouve no canal dele e Luiz mais ouve no canal dele. O judaísmo não é bíblico. Isso nem é algo que eu ouvi na minha infância, nunca ouvi a palavra bíblico, só é algo que encontrei nas redes sociais porque as pessoas querem que seja bíblico, que seja só baseado nas escrituras. Mas, senhores, e se a sola escritura não existisse? Porque aos olhos do judeu, a sola escritura não existe. E neste vídeo vamos analisar isso. Tenho dois convidados, Ariel do canal Judeu História, e também na descrição do vídeo eu deixo os links para que vocês possam acessar cada canal, e Luiz do canal Magister Levi. E vamos abordar o tema sobre a sola escritura. Faz sentido que exista em nível histórico, em nível acadêmico? Vamos analisar isso agora e também em nível racional. E eu gostaria de começar com Ariel. Ariel. Ariel, e sem intenção de atacar ninguém, você sabe que quem mais repete essa frase de que o judaísmo não é bíblico geralmente vem do cristianismo? Você considera, sendo que a figura principal do cristianismo poderíamos dizer que é Jesus, você acha que Jesus acreditava na sola escritura? Ou seja, que só tem que ser bíblico para que algo seja real. Ou seja, que tem que estar escrito na Bíblia para que algo tenha efeito. Como você descreveria isso no aspecto na análise histórica desse tema? Obrigado. Bem, obrigado, Jacó. Não, do meu ponto de vista, e claro, respeitando as crenças das pessoas, sejam quais forem, certo? Aqui não estamos para criticar a crença de ninguém. Mas se analisarmos o texto, principalmente dos evangelhos sinópticos, onde podemos ver as palavras de Jesus, os ditos e também suas ações, como ele se comportava no seu dia a dia, Jesus não fazia ideia de que era preciso se basear em algo que se chamasse sola escritura. Sim, é verdade, como acontecia com todos os judeus da época do Segundo Templo, existia um texto chamado o texto da Torá, o texto do Tanakh, em suas versões, talvez um pouco anteriores ao que temos hoje em dia. Mas nós vemos que, na hora de ensinar, na hora de pregar, na hora de colocar em prática os mandamentos, Jesus se baseava no que estava escrito, sim, é verdade, porque nós judeus nos baseamos no que está escrito. Mas em várias ocasiões ele ensinava temas que havia aprendido de forma oral, que não estavam escritos em lugar nenhum e que só seriam colocados por escrito muito tempo depois. E se você quiser, eu posso te dar exemplos. Mas qualquer pessoa que tenha um mínimo de conhecimento em literatura rabínica, na literatura do Midrash, na Mishnah, no Talmud, quando começa a ler o Novo Testamento, percebe que Jesus ensina a tradição oral que muitos rabinos ou muitos sábios eruditos daquela época ensinavam, e que só mais tarde começariam a ser escritas. Ou seja, para Jesus não existia algo chamado sola escritura, porque ele também se baseava em tradições orais. E me diga, se quiser exemplos, eu tenho exemplos. Sim, me interessam os exemplos porque as pessoas querem provas de que não inventamos histórias. Olha, vou te dar talvez o exemplo mais famoso. Há muitos detalhes em que ao longo da vida de Jesus, Jesus responde utilizando a tradição oral. Por exemplo, o próprio conceito de Pikuach Nefesh, que existe na tradição judaica rabínica, que significa que a vida do ser humano está acima do cumprimento dos mandamentos. Com duas ou três exceções, mas em linhas gerais, o judaísmo ensina, graças à tradição oral, porque isso não é algo que se extrai, pelo menos não de forma explícita, do texto escrito. Que se você tiver que colocar sua vida acima do cumprimento de algum mandamento, faça isso porque a sua vida está acima. E Jesus ensinava isso. Jesus ensinava que o princípio da vida está acima. E, na verdade, muitas vezes isso acontece comigo no meu canal. Quando eu falo desses assuntos, muitos cristãos vêm até mim e dizem: é que Jesus anulou o Shabat, Jesus anulou o sábado. Não. Do meu ponto de vista, Jesus não anulou o sábado. O que Jesus faz é colocar a cura de uma pessoa no sábado acima do cumprimento do sábado, que é um mandamento importante. Isso não é diferente do que muitos rabinos da sua época ensinavam, e que depois, quando a Mishnah e o Talmud forem compilados, isso acabará sendo colocado por escrito. E, portanto, aqui temos um exemplo em que Jesus se baseia 100% na tradição oral, que coloca a vida do ser humano acima do cumprimento dos mandamentos. Não existe sola escritura. Vou te dar outro exemplo clássico, a última ceia. A última ceia de Jesus. Não vou entrar agora na discussão se foi uma celebração de Pessach ou se talvez tenha sido um jantar de Shabat. Seja o que for, era uma festividade. Jesus
se reúne com seus discípulos, parte o pão e abençoa o vinho em uma taça de vinho e dá para seus discípulos beberem. Eu pediria àqueles que falam da sola Escritura que me mostrem em que lugar da sola Escritura está escrito que exatamente dessa maneira deve-se celebrar a festa, seja Pesach ou Shabat. Devemos celebrar o Pesach e o Shabat, mas a forma exata de praticar vem da tradição oral. As taças de vinho, a partilha do pão, a recitação dos salmos de louvor ao final da ceia. Está escrito no Evangelho que Jesus faz isso com seus discípulos. De onde ele tira isso? Da tradição oral. Ou seja, para aquela geração, tanto de Jesus quanto de seus primeiros discípulos, não existia sola Escritura. Eles não se baseavam na sola Escritura. É um conceito anacrônico, totalmente fora de contexto, que não tem nenhuma relação nem com os ensinamentos de Jesus, nem com os dos primeiros discípulos de Jesus. Sim, faz sentido. Na verdade, o tema do Kiddush, como chamamos, que é o ritual de servir vinho e pão, é que até mesmo em lugares como Qumran, que é o rolo da comunidade, onde estão as normas da comunidade sectária de Qumran, lá se mencionam esse tipo de tradições. Então a gente pensa, uau! Então, na verdade, existe algo que é como uma tradição judaica muito global, que corre paralela a algo que não é o texto bíblico, porque de fato faz sentido em termos lógicos. Primeiro vem os eventos e depois uma escritura que, como você bem mencionou, nem sequer havia sido compilada como tal para essa época. Não faz sentido Jesus citar uma escritura ainda não canonizada. Consegue pensar em outros exemplos? Há mais exemplos. Por exemplo, em uma ocasião perguntaram a Jesus, voltando talvez ao tema do Shabat, se era permitido ou não curar pessoas doentes no Shabat. Vou te dar um exemplo que com certeza você conhece da literatura rabínica porque está no Talmud. Perguntam a Jesus, podemos curar no Shabat? Veja o exemplo que ele dá. Ele diz, quem de vocês, se o seu jumento ou boi cair em um poço, não faz de tudo para mantê-lo vivo, mesmo que seja Shabat? Então, quanto mais vale a vida de um homem no Shabat? Esse exemplo é familiar, pois está na literatura rabínica. Aparece no tratado de Shabat do Talmud, da Guemará, onde os sábios do Talmud discutem o que fazer se um animal cair em um poço. E há muitas explicações de como fazer para tentar salvar a vida do animal e tirá-lo, ou ajudá-lo a sair por seus próprios meios, sem necessidade de quebrar o Shabat. Ou seja, mesmo em algo tão específico que depois os sábios do Talmud vão discutir em um lugar super profundo, que é complicado de alcançar, que aparece no Tratado de Shabat, naquela época Jesus responde dessa maneira. Vamos tentar buscar no texto de toda a Torá, nos 5 livros da Torá, em que lugar se tem esse tipo de discussão. Não aparece. Ou seja, de novo, é algo ligado à tradição oral. Perguntam a Jesus, Mestre, qual é o mandamento mais importante? Ele dá 2. Shema Israel. Ouve Israel e amarás ao teu próximo. Amarás como a ti mesmo. Nisso se resume a Torá e os profetas. Isso soa familiar para nós, judeus. De onde conhecemos isso? É a regra de ouro de Hillel, que também disse exatamente a mesma coisa. Nisso se resumem a Torá e os profetas. Ou seja, não fazer ao teu próximo aquilo que você não gostaria que fizessem a você. Ou é algo que também será dito depois, mais adiante, pelo Rabi Akiva, no século II. Amarás o teu próximo como a ti mesmo é um grande princípio que podemos encontrar na Torá. Quem decidiu que esse e não outro é um mandamento que deve ser colocado como se tivesse uma espécie de primazia em relação aos demais, a tradição oral. Por que esse e não outros? Porque existe uma tradição oral que foi sendo herdada de geração em geração, que ensinou entre os judeus, também dos judeus da época do Segundo Templo, que há coisas que são mais importantes do que outras. E isso surge da tradição oral. E por isso, quando perguntam a Jesus qual é o mandamento mais importante, ele tira da manga aquilo que aprendeu oralmente, porque a Torá não diz qual é o mandamento mais importante. A tradição oral é quem transmite, não a escrita. Existem exemplos. E, de fato, eu convido qualquer um que esteja nos assistindo a reler as páginas dos evangelhos e analisar as palavras de Jesus e comparar se as palavras de Jesus têm uma relação clara com o texto escrito ou não. E quando não tiverem, pois muitas vezes têm, o que está escrito é importante. Mas quando não houver, afirmo, e não sou eu quem inventa isso, certo? Eu me baseio em acadêmicos que têm escrito seus trabalhos e teses há pelo menos 3 ou 4 décadas, principalmente aqui, e também em Israel, na Universidade de Jerusalém.
Temos muitos deles que muitos desses postulados, Jesus os tira da tradição oral. Eu diria até mesmo da tradição oral farisaica, porque Jesus vivia em um contexto que, do meu ponto de vista, era muito influenciado pelos fariseus, que, como todos sabemos, depois são os que vão colocar por escrito os textos rabínicos da Mishnah, Talmud e os Midrashim. Sim, acredito que Jesus tinha mais perfil galileu, uma mistura essênia, mas o que você cita de, ok, ele citou a Bíblia, então isso sim seria bíblico, porque citar, veja, amar ao próximo, isso está na Bíblia, amar a Deus está na Bíblia, mas levar em conta que em todos os versículos, e isso coincide com o pensamento judaico da tradição farisaica, esse é o ponto. Há muitos exemplos, eu até conversei sobre isso com Ariel recentemente, que Jesus, literalmente, os evangelhos contam que ele entra numa sinagoga para ler Isaías, porque ele ia entrar numa sinagoga, isso não é bíblico. Onde estão as sinagogas? Na Bíblia. E onde ele vai ler Isaías? Quer dizer, se vocês me entendem, não há outra explicação. Até em João, fala-se sobre a festa de Chanuká e o ambiente ao ler. O que você disse sobre reler os evangelhos com outra perspectiva, na verdade, um judeu quando lê, percebe coisas como, por exemplo, uma frase que você disse de que se o burro cair. Quanto mais a vida de uma pessoa, esse ditado, quanto mais é algo tão judeu. É muito judeu, são aspectos, mas não só judeu, é da tradição, da legislação. É definitivamente extra-bíblico, mas é uma forma de análise do que é a Bíblia. Ou seja, existe um paralelo entre a tradição oral e o que é oral. Não sei se você tem algo mais que gostaria de acrescentar antes de passarmos para Luiz? Sim, não é só o quanto mais é mais importante a vida de um homem do que a de um animal. Isso é uma construção gramatical típica da tradição rabínica, de um conceito, de uma ferramenta oral que serve para interpretar a Torá escrita e tirar conclusões, que se chama Kal Vashomer. Ou seja, você pega um evento do qual conhece o resultado e o extrapola, aplica isso a um acontecimento para o qual a Torá escrita não te deu uma explicação clara. Por quê? Porque você pode extrapolar, pegando um conceito conhecido do texto e aplicando a algo novo. No judaísmo rabínico, isso se chama Kal Vashomer. Vão, procurem no Google, descubram, Jesus vive aplicando essa ferramenta, e essa ferramenta, de onde ele tirou? Ele tirou isso do seu contexto galileu, onde colocavam em prática esse sistema de estudo da Torá totalmente retirado. Isso vem da tradição oral, ele não tirou de nenhum outro lugar. Para Jesus não era algo escrito. Claro, agora você pode dizer, mas agora está escrito porque está no Evangelho. Quando dizem somente a Escritura, dizem não, mas isso está escrito. Mas afinal, desde quando a sola Escritura tem validade? Quem decide qual geração deixa de se basear apenas na tradição oral e passa a se basear apenas no que está escrito? Também há um problema, pois o ciclo nunca se fecha. Mas tudo bem, talvez isso fique para outro momento. E nem mesmo para outro momento. Gostaria agora de passar para Luiz, porque isso poderia. Gostaria de jogar isso para o Luiz. Ok, existe o cânon e dissemos, sola escritura na época de Jesus, que cânon? Tudo bem, digamos que canonizaram uma época. Depois o Novo Testamento é outro cânon. Então, quando alguém me diz, a sola escritura é o cânon que temos. Mas, e aí? E mais, como você disse, quais são os critérios para ter determinado que esse é o cânon bíblico? Gostaria de te perguntar, Luiz. Você considera que é possível explicar aspectos do cristianismo com base nos textos apócrifos? Para quem não conhece os textos apócrifos, são aqueles livros desse mesmo período do Segundo Templo, entre o primeiro e o Segundo Templo, que não entraram no cânon bíblico. É isso. Que não entraram no que é a Bíblia, seja a Bíblia hebraica, o Tanakh, seja as Bíblias que têm os cristãos. Mas a minha pergunta é: você considera que houve alguma influência que os apócrifos tiveram? Ou seja, o que não é somente a escritura na formação do cristianismo? Senti falta do Ariel comentar sobre o Midrash, mas tudo bem, ele não falou de Moisés e do Midrash. Eu queria que você falasse isso para eu responder. Ah, mas está no Midrash. Ok. Bom, vamos ao que interessa. Estamos falando mais sobre cânon e fontes do que sobre sola escritura, pois, como sabem, na época de Lutero usavam 4 sentidos da escritura: literal, alegórico, tropológico e anagógico.
E bom, já sabemos que Lutero se baseava na alegoria, e obviamente que o que era verdadeiramente cristão era aquilo que representava Paulo de Tarso, ou seja, o que era paulino. Ele tentou tirar tudo aquilo que, digamos assim, fosse contra, vamos dizer assim, contra Paulo. Carta aos Hebreus, por exemplo, Apocalipse, carta de Tiago, porque causava problemas entre ambos. Então, claro, ele queria tirar. A partir daí, posso relacionar isso facilmente à questão do cânon. No Novo Testamento, há algo que as pessoas não sabem. Eu trouxe este livro, que é a Septuaginta, ou a Bíblia Grega. Isso é de Natália Fernandes Marcos, não sei se dá para ver bem. Por isso eu perguntei ao Jacob, você quer um PDF ou não quer um PDF? Porque assim vocês podem ver direitinho. Então, bom, a Septuaginta, ou a Bíblia Grega, é a fonte base do Novo Testamento. Daí vem o choque de muitos debates que o Jacob tem, Isaías 53, Isaías não sei o quê, não sei quantos, tal, Pascoal. Tudo isso ocorre por serem fontes diferentes. Se você for para o grego de Isaías, vai encontrar que o servo é singular, mas se for para o hebraico, vai ver que eles foram feridos. E quem são eles? Então vemos esse problema claro e evidente, vamos dizer assim, de que são duas fontes diferentes. Então, para entender o Novo Testamento, você precisa conhecer a fonte do Novo Testamento. Qual é a fonte do Novo Testamento? A Septuaginta, a Bíblia grega. Então, ao que quero chegar sobre a Bíblia grega. Se todo o Novo Testamento tem como fonte a Septuaginta ou Bíblia grega, usando Reina Valera, King James ou outra, nunca entenderá o Novo Testamento, pois falta a fonte original. Então, aqui surge o debate. Hebraica Britas versus Septuaginta Autoritate, né? O que se diz? E o que é isso? Alguém pode perguntar. Bem, isso é o confronto entre um Tanakh, uma Bíblia hebraica dos Massoretas, versus, bem, uma Septuaginta. Então, o que vocês têm hoje é uma espécie de mistura de, vamos dizer assim, uma adaptação do texto hebraico ao que Jerônimo fez na Vulgata. Então, vocês vão encontrar, por exemplo, se alguém ler Isaías 65:11, vai ver que às vezes aparece uma deusa Fortuna, uma dessas romanas. Se ler Isaías 14, vai encontrar um tal Lúcifer, que é um deus romano, e isso você não vai encontrar em uma Bíblia em hebraico. E isso deriva, digamos assim, dessas traduções de Jerônimo para o latim. Agora, o problema é que para entender o Novo Testamento, é preciso a Septuaginta. E assim você vai entender muitas coisas. Por exemplo, Isaías 29:13, que Jacó comentou há pouco, não é? Em um vídeo sobre Mateus 15, ele falava das doutrinas e mandamentos de homens mencionados por Jesus, e isso não se encontra em um texto hebraico, não há doutrina ali. Isso vem da Septuaginta. Muitos temas derivados dela não são encontrados em outros lugares. E agora, sobre isso, bom, eu recomendo a todos estudarem a Septuaginta agora. A Septuaginta tem os deuterocanônicos, que os católicos têm, mas os cristãos não têm. Isso é necessário, especialmente o livro da sabedoria, para entender o tema do diabo, ou a figura do diabo e o opositor e todas essas coisas. Muitos dos textos citados no Novo Testamento vêm, digamos, desses textos deuterocanônicos, que também não estão dentro de nenhum tipo de cânon. Por fim, restaria falar dos livros apócrifos. Bom, sobre os apócrifos, trouxe alguns exemplos para vocês. Já mostrei o livro dos Atos dos Apócrifos, assim como apócrifos do Antigo Testamento. Vamos ver como explicamos isso, né? O Novo Testamento tem textos que citam apócrifos que não estão dentro do cânon. Então, depois pode surgir uma briga entre os cristãos, na qual eu não vou me meter, sobre citar algo que não está dentro do cânon. Invalida ou não a citação desse texto não canônico, né? Ou seja, se, por exemplo, citamos o livro de Enoque, o livro de Enoque é cânon ou não é cânon? Isso invalidaria a citação de Enoque ou não invalidaria? Esse seria um debate que não me interessa, e sim demonstrar que no Novo Testamento existem citações de textos apócrifos. Para isso, trouxe vários exemplos, mas não sei se terei tempo ou não. Vamos ver. Bom, em Judas 1,14, temos em Judas 1,14 o seguinte: sobre eles profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão. Eis que veio o Senhor com suas miríades de santos, para instituir um juízo universal e chamar todos os seres humanos a prestar contas de todas as impiedades que cometeram e de todas as insolências que pecadores e ímpios pronunciaram contra ele. Bom, isso você não vai encontrar em nenhuma Bíblia. Onde Enoque profetizou? Em lugar nenhum. Em nenhum. Por quê? Porque ele não profetizou em lugar algum. Onde vocês vão encontrar isso? Em 1 Enoque 1,9. Então vocês têm que ir ao livro de Enoque para entender isso. Agora continuamos com Judas 1,6 e 2 de Pedro 2,4 nos diz: porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas lançando-os no Tártaro, os entregou a correntes de escuridão reservados até o juízo. O Tártaro, evidentemente, não vai aparecer na Bíblia em hebraico. O Tártaro é o lugar onde Zeus castigou os titãs. Como Cronos, por exemplo, que era seu pai, os castigou e os trancou no Tártaro. O Tártaro, evidentemente, aparece em 1 Enoque 19:21, mas você não vai encontrar isso na Bíblia em hebraico, assim como também não vai encontrar o Hades, por exemplo.
Não sei se Ariel quer comentar, já que usamos Judas para concluir Judas, né? Se queria abordar o tema do Midrash. Ou não? Bem, a fonte de Judas 1:9, onde se fala da luta. Aquela estranha que não se entende muito bem entre o diabo e o anjo Gabriel pelo corpo de Moisés, ou o anjo Miguel pelo corpo de Moisés. De onde isso vem? Talvez de um apócrifo, certo? Você menciona isso em alguns vídeos do seu canal. Um apócrifo perdido ou parcialmente perdido, com trechos pouco claros, mas provavelmente essa também é a fonte. Mas isso também tem ecos na literatura do Midrash. Existe um Midrash, há uma série de Midrashim, textos rabínicos de interpretações da Torá muito famosos que se chamam os Midrashai Rava. Este está especificamente em um chamado Devarim Rava, que fala sobre a morte de Moisés, onde também se menciona, não exatamente igual, mas sim uma espécie de luta cósmica, uma luta escatológica entre os anjos Gabriel, Miguel, um anjo chamado Zagzagel, e uma figura chamada Samael. Quem é Samael? Bem, Samael, segundo a literatura judaica ou segundo a tradição judaica, às vezes também é associado a Satã, ao acusador, ao anjo da morte em relação ao corpo de Moisés. Eles não entram em acordo entre si para ver quem deve tirar a alma. E, portanto, quando Judas está sentado escrevendo sua epístola, Judas 1:9, e usa esse conceito do corpo de Moisés para simbolizar a luta cósmica entre duas forças, uma boa e uma má. O mundo, como talvez alguns entendiam naquela época, bebe tanto da literatura apócrifa, como você já mencionou várias vezes, mas também da tradição oral. Pois voltamos ao mesmo ponto, voltamos à tradição oral do judaísmo da época do Segundo Templo, que, aliás, muitos dos textos apócrifos do Segundo Templo, como o Testamento de Moisés, Sabedoria de Salomão e o livro de Enoque, que não estão no cânone judaico, a sabedoria, o conhecimento que há nesses textos, fazia parte do saber popular oral daquela época, que depois vai aparecer na literatura do Midrash, 3, 4, 5 séculos depois, porque o judaísmo ele vai continuar transmitindo isso de forma oral. E aqui temos outro exemplo. Eu acredito que esse texto de Judas 1:9 tem relação tanto com o apócrifo quanto com o oral, que depois podemos ver no Midrash. Bom, Se o Jacó me der tempo, vou continuar com alguns temas um pouco críticos. Bom, alguém pode pensar, dependendo se é judeu, bom, aqui somos 3, mas enfim, se alguém é judeu e leu a Bíblia hebraica, vai dizer, e essa história de que a serpente é Satanás, e isso de pecado original, de onde tiraram isso? O que é esse negócio de pecado original? Pecado original, o que é isso que você está me contando? Todos esses temas de que a serpente é Satanás, a queda de Lúcifer, ou a queda de Satanás dos céus, o pecado original, e todas essas coisas vocês vão encontrar nos livros apócrifos. Então, é sobre isso que vamos falar. Agora vamos para Paulo, agora que já fomos além das cartas, por exemplo, as universais de Judas e de Pedro, ou as católicas, de certo modo, as universais são católicas, né? Seria 2 Coríntios 11:14. Alguns certamente conhecem, e não é surpresa, pois Satanás se disfarça de anjo de luz. Quando isso ocorre na Bíblia hebraica, já viram isso em algum momento? Aposto que não há nenhum momento, porque além disso, ele é um anjo. Segundo Números, capítulo 22, versículos 22 e 32, entre outros, Satanás é um anjo, então por que ele iria se disfarçar de anjo de luz ou de qualquer outro anjo? Isso é absurdo. Mas se lermos a vida de Adão e Eva em grego, Eva vai nos contar. Não sei se alguém aqui já assistiu a série How I Met Your Mother, em que colocam os filhos na frente e contam a vida para eles e eles aparecem lá e começam a contar. E aí se desenrola toda a série. Aqui ela conversa com filhos e netos, relata o pecado, a expulsão do paraíso e explica isso. Em seguida explica o que vem a seguir. Vamos ler. Na mesma hora, ela subiu nos muros do paraíso, estamos falando sobre o tema da serpente, na hora em que os anjos de Deus costumavam subir para adorá-lo. Satanás assumiu a forma de anjo e entoava hinos a Deus como os anjos. Eu olhei por cima do muro, quem está falando isso é Eva. Falemos sobre o pecado original. Para nós, para você e para mim, essa questão do pecado original, de onde tirei isso, Paulo? Para nós, isso indica que algo estranho ocorreu aqui, pois para o judeu, especialmente um fariseu, o que seria pecado original? Se lermos essa parte da vida, veremos algo bem diferente. Vamos ler. A serpente insistiu e disse: Jura para mim que você também vai dar ao seu marido, Adão, para comer do fruto. Mas eu respondi: Não sei com que juramento vou te jurar, mas pelo que sei, estou te dizendo. Juro pelo trono do Senhor, pelos querubins e pela árvore da vida, que também darei do fruto para o meu marido comer.
Por isso depois Paulo, e vocês vão ler isso no Novo Testamento, que não foi o homem que foi enganado, mas primeiro Eva foi enganada, e depois o homem, vocês vão ler isso nas cartas paulinas, vocês vão encontrar isso depois. Assim que ela me fez jurar, ela avançou, subiu na árvore e colocou o veneno de sua maldade. Qual é o veneno da maldade? O desejo estava no fruto que ela me deu para comer. O desejo é o princípio de todo pecado. Ou seja, Satanás usa a serpente e coloca o veneno na árvore. Veja, não é a árvore em si, mas ele coloca um veneno na árvore para que o homem tenha desejo e com o desejo venha a queda. O princípio de todo pecado é o desejo, e isso foi colocado pelo diabo ou Satanás no fruto. Vamos ler mais duas citações que são do Apocalipse de Abraão 23 e 24, que dizem o seguinte: debaixo da árvore estava de pé um ser com aparência de serpente, mas que tinha braços e pernas como um homem. Faz todo sentido relacionar tudo isso a Satanás ou a Satã. Mas em 24:4 diz o seguinte: eu resumi um pouco. Vi Adão e Eva que estavam com ele e o inimigo. Já temos a figura de inimigo, adversário, o diabo. Tudo isso já está unido. Ao inimigo mau e a Caim, que havia se perdido, pervertido pelo inimigo. Por quem caiu Caim? Porque matou o irmão? Por culpa do inimigo, de Satanás, do diabo, o adversário. Já temos essa figura. E agora a última citação, bom, são duas, mas estão unidas. Ou seja, continuamos com o Apocalipse de Abraão. E me resta mais uma citação, mas isso está unido às duas, porque agora temos o Apocalipse siríaco de Baruque. No 23:4 vocês podem ler, 48, 42:3, 56, 5, 6, etc. No A lemos o seguinte: pois quando pecou e foi decretada a morte para aqueles que haveriam de nascer, então foi numerada a multidão dos que nasceriam. Ou seja, porque pecaram, vão morrer. Atenção, isso é claramente uma doutrina cristã. E eu lhe respondi e disse: Adão, o que você fez àqueles que nasceram de você? O que será dito a Eva, que foi a primeira a obedecer à serpente? E no versículo 43 diz o seguinte: pois toda essa multidão caminha para a corrupção, ou seja, seus filhos, e é incontável o número dos que o fogo devora. Ou seja, todos morrerão e serão consumidos pelo fogo. É doutrina do inferno totalmente cristã. Está claro aqui. Vemos aqui que diz: por causa do pecado isso vai acontecer. A morte e depois o fogo. E por último temos 4 Esdras 7:118, onde diz: ó Adão, o que foi que você fez? Embora você tenha pecado, a queda não foi só sua, mas também nossa. Nós que somos seus descendentes. Então é normal que, em relação a esses textos, se interprete dentro do contexto paulino que se por um homem entrou o pecado, por outro homem ele sai. Ou seja, por um homem entra a morte, por outro entra, digamos assim, a vida eterna, por um homem entra o pecado, por outro ele é tirado e assim por diante. Ou seja, é essa percepção que vem dos apócrifos. E sem os apócrifos é muito difícil entender o Novo Testamento. Além do debate de que se o Novo Testamento cita apócrifos e eles não são inspirados, então parte do Novo Testamento não está inspirada. Acho impossível entender o Novo Testamento sem isso. E eu trouxe poucos, trouxe um resumo para não parecer que isso aqui é um simpósio. Sim, me parece muito bom para que as pessoas fiquem com esse gostinho, porque realmente no canal do Luiz vão encontrar uma grande quantidade desse tipo de vídeo, no canal do Ariel também, tanto no aspecto acadêmico quanto histórico. E, bom, muito obrigado por estarem aqui. Minha conclusão é que faz sentido, ou seja, não é possível que um livro tenha caído da lua, não. É um processo histórico que converge e há um desenvolvimento sociológico, e assim temos o que temos. É muito lógico. Convido todos que estão assistindo a este vídeo a refletirem e, acima de tudo, que visitem nossos respectivos canais para aprenderem um pouco mais a partir dessas abordagens. Enviamos uma saudação calorosa a todos de nossos respectivos países. Obrigado. Jacó, obrigado pelo convite. Levi, é um prazer estar com você. Que Hashem os abençoe.